Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Como sempre, né, galera? Sejam todos bem-vindos. Inclusive, já peço aquela ajuda inicial, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui o vídeo. Sem perder tempo, galera, São Paulo tem sim aí, tem o ok do primeiro reforço. Vamos falar aqui também. E vamos falar aqui também de jogador aí que tá de saída para o Vitória da Bahia, que é o Wellington Rato aí, que deve deixar o São Paulo. E outro jogador também que pode deixar o São Paulo é Rodrigo Nestor. Mas cadê a proposta do Bahia que levaria o Rodrigo Nestor? Ainda falando em saídas, o Caiobinha, o Caio Mateus, né? Jovem promessa, talento ali do sub-20 do São Paulo, né? Muito tempo se tinha muita esperança no Caiobinha, o jogador pode deixar o São Paulo. Deve deixar o São Paulo agora em 2025, né? A gente vai trazer aqui alguns detalhes também, tá? E olha o Zubeldia, hein, galera? O Zubeldia assim, ele, de certa forma, né, fala ali das redes sociais negativamente, né? Inclusive ele fala do momento, né, do o movimento redes sociais, faz críticas ali duras às redes sociais, inclusive fala até de um sonho que ele tem sobre as redes sociais, e ele promete título em 2025 aí para o São Paulo. Inclusive, com certeza a gente vai falar do mercado da bola, quem é esse primeiro reforço, e vem mais reforço por aí, segundo a própria diretoria, a gente vai abordar nesse vídeo aqui, tá bom? Então, senta o dedo nesse like aí, sem perder tempo, trazendo a verdade, que é muito importante, sem fake news também, para não iludir ninguém. Vamos começar já aqui falando do Rodrigo Nestor, tá bom? São Paulo tem intenção de vender o Rodrigo Nestor? Tem. O Bahia, inclusive, tinha cogitado de fazer uma proposta para o Rodrigo Nestor, só que até o momento, galera, não fez a proposta, ficou só nas conversas. E aí a gente vai procurar saber também, né, galera? A gente pergunta daqui, dali, para umas fontes, setoristas, amigos, tal, aquela coisa toda. E aí o que falaram é o seguinte, ó, o Bahia não procurou o São Paulo para fazer proposta pelo Rodrigo Nestor. Inclusive, o Bahia teria mudado de ideia com a opção de jogador pelas beiradas. E nesse momento, tá, o que foi conversado lá entre Rogério Ceni, a diretoria do Bahia, seria um outro jogador ali para jogar nas pontas e não seria o Rodrigo Nestor. Até porque o Rodrigo Nestor, quando jogou com o Rogério Ceni, ele jogou mais por dentro. Então, se o Nestor também chegasse no Bahia, ou se chegar no Bahia, ele vai jogar talvez ali mais centralizado. O Rogério acho que chegou a usar ele como segundo volante, chegou a usar até como meia, se eu não me engano. Então, o Rodrigo Nestor, diferente da função que ele faz no São Paulo, que é pelas beiradas, não faria isso no Bahia, porque pelo que eu entendi o planejamento do Bahia, jogadores rápidos pelas pontas, e não parece que o Nestor vai para o Bahia então em 2025. Mas vamos aguardar, galera, mas ó, não tem proposta nenhuma pelo Nestor, nem do Bahia, nem de time russo mais, nesse momento, pelo que eu apurei, de lugar nenhum. Comenta aí, fique à vontade, tá bom? Para comentar. O Wellington Rato, falando de outra saída. O Wellington Rato, esse sim deve deixar o São Paulo. Aí, a mesma coisa o Bahia querendo jogadores rápidos pelas pontas, o São Paulo também quer jogador rápido pelas pontas, galera. O São Paulo que hoje terminou assim, né? O Lucas jogando sendo ponta direita, o Ferreirinha sendo ponta esquerda, né? Vai ter aí o jogador centralizado, o meio-campo do São Paulo, né? Que será contratado, a ideia é essa. E aí, então, o Wellington Rato vai perdendo espaço cada vez mais nesse time do São Paulo. Então, perguntado ali para o treinador também a questão do Rato, né? Que é o treinador do Bahia, do Vitória, perdão, o Carpini. Eu já falei isso aqui em dois vídeos anteriores. O Carpini afirma que o Rato quer jogar no Vitória, e ele afirma também que o Vitória sim quer contratar o Rato, tem interesse, né, galera? E a primeira proposta que o Vitória fez é que o São Paulo recusou por conta dos valores, 4 milhões e meio de reais ali parcelado em 3 anos. O São Paulo quer um pouco mais para liberar o Rato, mas deve acontecer, tá, gente? A gente conversando com pessoas aí lá dentro ali, influentes ali, que conhecem muito, tem muito conhecimento ali dentro do São Paulo, eles afirmam categoricamente que o Rato não deve ficar no São Paulo em 2025. O Vitória deve melhorar a proposta, tá, para o São Paulo quer um pouco mais de grana, então o Rato deve deixar o São Paulo também no final dessa temporada. E aí o Rato entra, galera, assim, naquela folha, né, que são jogadores que vão liberando espaço para a chegada de outros, por exemplo, que tem salário alto, o Rato, Orejuela. Inclusive, o São Paulo está tentando negociar aí a rescisão com o Orejuela, que o São Paulo paga ele mais de 400 mil por mês. O Jackson Mendes, o próprio Rodrigo Nestor, que o São Paulo espera proposta.
já foi ali o Rai Ramos que voltaria, o São Paulo teria que arcar com o salário, entre os salários, né, entre outros. Então, os jogadores aí vão saindo, abrindo folha salarial para que venham outros jogadores, é isso que deve acontecer em 2025. Inclusive, olha só, o São Paulo vai contratar um outro lateral direito. Vou te falar já já porque a gente vai comentar aqui já já porque o São Paulo agora vai ter que contratar outro lateral direito também, promessa da diretoria, então vai contratar. Agora, olha só, vamos falar um pouquinho do Zubeldia aqui, galera. Inclusive, ó, deixa aí o like. O Zubeldia deu uma entrevista aí ao GE, uma entrevista gigantesca, mas eu peguei assim um resumo de uns principais trechos da entrevista dele, que ele fala que tá muito feliz, né? E aí ele fala da opção dele pelo São Paulo, ele recebeu convite da seleção do Equador, recebeu de um outro clube também, inclusive ele fala, hein? Ele tem compromisso com o São Paulo, né? Ele é fiel ao São Paulo ali, né? E se chegasse, por exemplo, proposta do Real Madrid enquanto ele tem contrato com o São Paulo, ele não iria, porque ele abraça o projeto e para ele é o São Paulo o projeto dele. Ele tem mais um ano de contrato aí com o São Paulo. E aí ele falou uma coisa curiosa sobre o William Gomes. E aí eu quero que vocês comentem o que vocês acham, que eu vou ler aqui o que ele falou do William Gomes nessa entrevista. Olha só, o Zubeldia disse o seguinte, ó, sobre o William Gomes, né? Hoje, o William Gomes, com apenas um punhado de partidas, as pessoas pedem William, 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 mas não o viram jogar, não sabem se bate melhor com a perna esquerda ou com a direita. E já é ultra conhecido no mundo do São Paulo. O que vai acontecer quando o William for mal em 5, 4 partidas? Qual vai ser a conduta dos torcedores? O que vai acontecer quando o William ou qualquer outro jovem tiver de conviver com jogar ou não jogar? A fama supera a realidade. Lucas tem fama, Calera tem fama, mas sobre um menino é um problema. Rapaz, eu vou te falar, hein? Eu confesso assim, sobre essas palavras do Zubeldia, dá a entender que ele tem medo de usar o jovem. Só o contexto, galera. Parece que ele tem medo de usar o jovem com medo das críticas que os jovens podem receber. Ou seja, ele prefere, então, muitas vezes ele vai preferir um Rato, um Nestor, um Michel Araújo, o Luciano, o Calério, o Lucas, enfim, os jogadores, o Luiz Gustavo, o Rafinha, né? Pelo amor de Deus, Zubeldia, agora eu vou falar a verdade para vocês. Não me agrada nem um pouco esse tipo de fala do treinador falar, o torcedor não sabe se ele chuta com a perna esquerda ou de direita. Vamos lá, eu pelo menos sei, ele é canhoto. Ele chuta com a perna esquerda, mas também chuta muito bem com a perna direita. É um jogador forte, de velocidade, jogador que tem drible. Inclusive, nas partidas que ele jogou, Zubeldia, ele fez gols. Inclusive, ele tem 3 gols em pouquíssimas oportunidades que ele jogou. Um exemplo claro, por exemplo, o Caleri, que é o titular do São Paulo, que jogou em mais de 30, quase 40 partidas, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Caleri fez 5 gols. Então isso a gente sabe, Zubeldia. O que a gente sabe, o treinador Zubeldia, é que o moleque é promissor. E aí você fala, se ele jogar mal, como que a torcida vai reagir? A torcida aguentou o Nestor 4 anos até ele fazer um gol e o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, onde o Nestor jogava, oscilava muito com os treinadores. A torcida do São Paulo viu o Juan jogar 70 jogos e perder inúmeros gols, errar inúmeras assistências, inúmeros passes. A torcida do São Paulo apoiou. Mas é lógico que o torcedor também vai reclamar, vai cobrar. Isso faz parte do profissional. E outra coisa, se você assume, né? Se você assume o comando do clube e acha que vai jogar só com veteranos, pô, monta um time sub-40 então, cara. Então perde só contratação 40. Porque essa é a realidade. Quando a gente tenta dar uma folga, a gente tenta pegar leve, aí vem esses treinadores com esse discurso. Ah, o menino vai ter muita pressão. Pelo amor, cara. Tem que ter pressão e a pressão vai ser natural, sabe por quê? Vai ajudar ele a crescer. Em todo o âmbito é assim. Agora, o profissional também ele tem que saber disso, saber sair das críticas, absorver o que é crítica construtiva e, logicamente, aquilo que for comentários desastrosos, negativos, não dá nem moral, nem lê, nem escuta. Obviamente, né, que hoje a gente vive num mundo globalizado onde a notícia chega rápido, né? Qualquer coisa que você coloca, que um profissional, inclusive muito conhecido, fala, o negócio viraliza.
Mas eu não gosto dessa fala de falar, mas o garoto, e se eu colocar o garoto, ele sentir a pressão. Tá vendo? Isso claramente ele tem medo. E aí depois vem gente dizer que em 2025 ele vai trabalhar com a base. Ah, meu amigo, vai trabalhar forçado, porque não é o desejo dele trabalhar com a base. Eu não engulo esse papinho também do Luiz Ubeldia, sinto muito. Eu tô engasgado com ele até aqui ainda, pelo, pelo Campeonato Brasileiro, os últimos jogos, os últimos 10 jogos que São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, aquela partida ainda contra aquela eliminação contra o Atlético Mineiro. Então, depois eu já tava me acalmando com o Zubeldia. Aí ele veio com esse papo, né? Ah, de que o torcedor não conhece. Ah, e se o menino for mal? Aí dá a entender que o cara tem medo de usar o jovem. E aí joga pra torcida, como se é a torcida que queimasse, que é a torcida que vai botar pressão. Ora, o profissional ele recebe lá para isso também, né? Convenhamos. Ah, mas tem 20 anos. Recebe para isso, é profissional de futebol, não é uma criancinha. Não tá passando necessidade. É um jogador de futebol ali que já ganha 40, 60 mil só dele subir pro profissional ali, a molecada ganha. Pô, olha a realidade que a gente vive também, né? Às vezes esses caras gostam de colocar esses jogadores de futebol como se eles fossem uns pobres coitados. Obviamente que a pressão é muito. E futebol é paixão. E o torcedor é apaixonado. E o torcedor quer o melhor para o seu time. Logicamente, quando ele vê um jogador que não vai, ele vai reclamar. E principalmente aquele torcedor que vai no estádio, paga ingresso, toma chuva. Aí o torcedor vai reclamar mais ainda. Inclusive chamar você de burro, né? Que foi o que a torcida fez lá no estádio, principalmente lá no último jogo no Morumbi. Inclusive o Zubeldia falou sobre isso, né, da torcida ali, que a minoria, às vezes xingamentos, chama de burro, tal, aquela coisa toda. E sabe o que ele fala das redes sociais, inclusive? Que as redes sociais tem que ter um controle, gente, eu já ouvi esse negócio, sabe? Ai, como a gente já ouve esse negócio, tem que controlar as redes sociais, não é, ninguém pode ficar falando as coisas sem responsabilidade. Eu concordo que redes sociais, assim, por um lado, tem gente que pega pesado mesmo, mas o Beldia, inclusive, fala: se Deus chegasse para ele e fala, e palavras dele, tá? Entrevista dele no GE, que Deus falasse assim para ele: é, qual o seu desejo, meu filho? Ele diz ele que gostaria que controlasse as redes sociais, galera. Palavras do Zubeldia, isso tá lá no GE, então, tá bom? Então tá aí. Por quê? Críticas pesadas, né? Segundo ele, isso cai para dentro do futebol. Mas, assim, né? Eu acho que o Zubeldia, que o negócio aumenta cada vez mais, galera. Isso é vida pública. Eu acho que o cara que entra nessa vida de futebol, treinador, sei lá o que que ele seja no futebol, ele tem que estar preparado muito bem psicologicamente, porque as pessoas, muitas, né, muita gente às vezes pega pesado mesmo. Mas tá aí, né, o Zubeldia ele deu uma declaração, ele fez uma entrevista gigantesca, grande lá, acho que tem um vídeo lá de mais de 20 minutos, né, no GE, a entrevista tá lá, deve estar rolando já também no YouTube, aí depois vocês acompanhem, tire a conclusão de vocês também, tá bom, galera? Mas aí comentem aí o que vocês acham também das palavras aqui que eu li aqui, que foi o que ele falou aí também dos jogadores da base, beleza? Tá aí. Ó, vamos falar aqui então, atualizar para vocês aqui a situação do Oscar, tá? Olha, gente, o São Paulo fez proposta agora, proposta para o staff do Oscar, é oficial, São Paulo fez uma proposta. Agora só cabe ao Oscar trazer a resposta se quer ou não jogar aqui no futebol brasileiro, jogar no São Paulo. Eu já tinha falado isso em outro vídeo. Sei que um monte de gente está falando, ele vai para o Inter, vai para o Flamengo, vai não sei para onde. Eu vou trabalhar com a minha informação, tá? Eu não sou aquele cara que fico, pelo amor de Deus, vem, toda hora posta uma coisa, toda hora sai uma coisa, sabe? Todo mundo, cada um falando uma coisa. O que eu sei, a minha apuração é que o São Paulo fez a proposta e agora aguarda a resposta. Ou seja, não tem como o São Paulo ficar lá batendo na porta do Oscar, galera, de 5 em 5 minutos, igual essas postagens aí que saem de 5 em 5 minutos ali no Twitter. Ah, o Oscar falou isso, o Oscar vai pro Inter, o Oscar vai pro Flamengo, o Oscar não quer voltar pro Brasil, o Oscar disse não, o Oscar disse sim. Toda hora é uma coisa que sai no Twitter. Mas o que eu ouvi oficialmente é o seguinte: São Paulo fez a proposta, salário, tempo de contrato, luvas e um monte de coisa aí com o seu empresário que é o Giuliano Bertolucci. Agora só depende do Oscar, que ainda a mídia diz que é uma questão familiar a resposta do Oscar. Pois é, agora, galera, segura a ansiedade aí quem quer ver o Oscar no São Paulo, porque assim, só basta ele dar a resposta. Ele quer ou não voltar para o futebol brasileiro? Ele quer ou não jogar no São Paulo? Tem gente dizendo que é cortina de fumaça. É cortina de fumaça? O São Paulo fez a proposta,
segundo as nossas apurações e segundo aí o que está sendo falado. Beleza, vamos aguardar. Não adianta a gente ficar se martirizando aí, se corroendo aí dia e noite também, se o cara vai ou não jogar pro São Paulo. Para mim é assim, cara, de verdade. Vamos ver agora se realmente ele quer reconstruir uma história no São Paulo. Se tem esse negócio de, meu filho é São Paulino, eu sou São Paulino, meu sonho lá de entrar no estádio, torcida gritando o meu nome. Vamos ver, vamos aguardar. Então tá aí essa atualização aí do Oscar. Então só aguardando a resposta do Oscar. Agora tá fechado, tá certo, hein, galera? Fechado e só falta assinatura com o Wendel, tá bom? O Porto aceita liberar o jogador para o São Paulo antecipadamente. Informação do blog do São Paulo, galera. Olha só os detalhes. O Moreira, o Porto aceitou o Moreira como empréstimo. São Paulo ofereceu o Moreira pro Porto, né? E deve ser, essa informação do GE, deve ser 1 ano e meio de contrato ali de empréstimo, o Moreira no Porto. E aí é o seguinte, o Porto teria aceitado a proposta do São Paulo, só que o Porto pede para o São Paulo baixar o quê, galera? Os valores que o São Paulo colocou lá de compra, a opção de compra. Vamos só dar um exemplo, que o São Paulo tenha colocado lá, ao final do contrato de 1 ano e meio, a opção de compra para o Porto 10 milhões de euros. O São Paulo coloca lá. E é 50%, tá? Que o Porto vai adquirir ao final do contrato. Então vamos lá. O Porto tem a opção para comprar o Moreira. Aí tá lá 10 milhões de euros que o São Paulo coloca no contrato. O Porto está pedindo para que o São Paulo baixe essa pedida aí para que saia a assinatura do contrato. Só tá faltando isso, tá tudo certo. O Porto já aceitou o Moreira, o staff, o São Paulo, o Wendel, então só falta isso para que realmente o Wendel seja anunciado como reforço do São Paulo. Obviamente vai passar por exames médicos, assinar, né, e ser anunciado. Então vamos lá, um exemplo, 10 milhões de euros, aí o Porto fala, pô, São Paulo, vamos lá, vamos chegar a 7. Aí o São Paulo aceita, beleza, 7 milhões de euros por 50% ao final do contrato de empréstimo, fechou. Agora, o negócio pode dar errado, então, se o São Paulo falar assim, não, é 10 milhões e pronto, acabou. Aí o Porto fala, não, então não tem negócio. É assim, galera, é preto no branco, a realidade é essa aí, como a gente costuma dizer no ditado popular, né? Tá faltando a assinatura do contrato, o Porto pede para o São Paulo baixar um pouco ali o valor de compra, de opção de compra ao final do contrato. Tá quase, né? Tá assim, tá encaminhada, né? O negócio encaminhou, o Porto aceitou. Eu não vejo, tá? Pelo menos com as pessoas que eu tô conversando aí, galera, eu não vejo que o negócio vai dar errado, né? Pelo que a gente já tá lendo, pelo que a gente tá sabendo, já tá tudo certo. Falta agora o São Paulo baixar um pouco essa pedida aí que ele fez, a pedida ali pro Porto, mas os valores não são revelados, né? Então, assim, eu só vejo assim, galera, que é uma pena o Moreira. Logicamente, o Moreira aí, assim, como uma liberação pro Wendel, sabe? E aí que a gente às vezes se revolta um pouco com a gestão, cara, porque você fala, poxa, você tá dando. Não é dando, né? Mas você tá, assim, emprestando um jogador que poderia ser utilizado. Mas o treinador não quer, o Zubeldia não quer, não vai utilizar. Mas você tá dando ele lá como garantia para o Porto para ter a liberação de um jogador. E aí eu não tô desmerecendo o Wendel, não. Mas é um jogador de 31 anos que volta pro Brasil e vai ficar livre em junho. O problema é que ele vai ficar livre. Então, assim, mesmo que o São Paulo faça a contratação do Wendel, é o que vai acontecer, e aí você libera o Moreira, que tem um baita potencial de 20 anos, tem uma carreira toda pela frente, né, para que desse certo, mas aí você libera o Moreira para antecipar o Wendel, quer dizer, ou seja, você não tem uma graninha lá para chegar lá, que eu acho que sairia mais barato, inclusive para o São Paulo, se pagasse lá a liberação de antecipação para o Porto, do que dar ali emprestar o Moreira com opção de compra, para que depois o Porto adquira 50%. Então, assim, é uma negociação estranha para mim, né? De certa forma, eu vejo São Paulo refém, porque não tem grana, infelizmente, mas isso, mais uma vez, recai de todas as gestões que a gente tem ao longo desse tempo, que vai acabando com o clube. Que pena, né, galera? A gente torceu muito pro Moreira, a gente sempre falou, pô, esse é o melhor lateral direito que a gente tem, esse Moreira vai arrebentar, vai chegar na seleção. Mas pelo que a gente tá vendo, né, ele vai aí, então para Portugal, e o Wendel deve ser e vai ser, né, o primeiro reforço do São Paulo anunciado aí nos próximos dias. Só está faltando agora o São Paulo e o Porto se acertarem nessa questão ali da porcentagem
e aí o Wendel vai ser o lateral esquerdo do São Paulo. E detalhe, tá? São Paulo vai contratar mais um lateral esquerdo para ter 3 laterais, porque o Patrick ainda não convence ninguém, essa é a realidade, vamos ser curto e grosso aqui. E na lateral direita, com a saída do Moreira, o São Paulo também vai contratar mais um lateral direito. Então o São Paulo está enxugando a folha, jogadores estão saindo, está tentando vender jogadores, que é o que está difícil, por isso que vai tentar fazer alguma coisa aí com Bobadilla, com Rato, com Nestor, né? Vendendo esses jogadores aí. E se surgir, tá, galera? Se surgirem propostas boas por Henrique Carmo, pelo William Gomes, o São Paulo vende um dos dois, viu? Mas é lógico, aquelas propostas que falam, ó, não dá para segurar. Não é aquelas propostas de 8, 9 milhões de euros aí para um garoto bom de bola aí de 18 anos de idade. Isso aí não faz nem sentido. Mas o São Paulo tá otimista aí, então, até final de dezembro, que as coisas mudem, né? Que o mercado da bola do São Paulo tenha um rumo diferente. A gente continua confiando, acreditando e torcendo para que dê certo, torcendo para que dê certo, independente de quem esteja lá no comando. Eu sempre falo isso. A minha torcida é para o São Paulo, não é para dirigente, não é para conselheiro, não é para diretor. A minha torcida é para o São Paulo Futebol Clube. E tomara que as coisas aconteçam sim, viu, galera? Tamo junto. A gente volta amanhã, então, se tiver notícia, se tiver fechado, tomara, né? Que fecha ainda hoje à noite, já que o Porto deu sim para o São Paulo. E aí, para a gente trazer notícias boas também de reforço. Valeu? Forte abraço, deixa o like. Como sempre, tamo juntos. Vamos, São Paulo.